graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 101 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 101. A Terra de Judá. Leituras do dia: Josué 15 e 16. Atos 11. Salmo 27. Leitura de Josué 15. 1. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias, caiu até o termo de Edom, no deserto de Zim, para o sul, até a extremidade do sul. E foi o seu termo do sul desde a borda do Mar Salgado, desde a língua que olha para o sul, e sai para o sul da subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa a Esrom, e sobe a Adar, e dá a volta a Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo serão para o mar. Este será o seu termo do sul. O termo, porém, do oriente, será o Mar Salgado até a foz do Jordão, e o termo do norte, desde a baía do mar, desde a foz do Jordão. E sobe a Bet-Hogla, e passa do norte a Bet-Arabá, e sobe a pedra de Boã, filho de Ruben. E sobe a Debir, desde o vale de Acor, e da banda do norte olha para Gilgal, que está defronte da subida de Adumim, que está ao sul do ribeiro, e passa este termo às águas de En-Semes, e as suas saídas serão a En-Rogel. E sobe este termo pelo vale do filho de Inom, ao lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém, e sobe este termo ao cume do monte que está defronte do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do Vale dos Gigantes, da banda do norte. E este termo vai desde o cume do monte até a fonte das águas de Néftoa, e sai às cidades do monte de Efron. E vai este termo a Baalá, que é Kiriate Jearim. E vai este termo de Baalá para o ocidente, até o monte Seir, e passa ao lado do monte Jearim, que é Quesalom, para o norte, e desce a Bet-Semes, e passa a Timna. E este termo sai ao lado de Ecrom, para o norte, e vai este termo a Sicrom, e passa o monte Baalá, e sai a Jabniel. E as saídas deste termo serão para o mar. O termo do ocidente, porém, será o Mar Grande e os seus termos. Este é o termo ao redor dos filhos de Judá, segundo suas famílias. Porém, a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o mandado do Senhor a Josué, a saber, Kiriate Arba, cujo pai era Anaque, esta é Hebrom. E dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anaque, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anaque. E subiu dali aos moradores de Debir, e antes o nome de Debir era Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir Kiriate Sefer e a tomar, dar-lhe-ei a minha filha, Axa, por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha, Axa, por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo ao seu pai. E ela apeou do jumento, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias.
e foram as cidades da tribo dos filhos de Judá, desde a extremidade do sul até o termo de Edom, no deserto de Zim, para o sul, até a extremidade do sul, Cabziel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Razor, e Itnan, e Zife, e Telem, e Bealote, e Razor, Hadatá, e Kiriate Hezron, que é Razor, e Amã, e Semá, e Molada, e Hazar Gada, e Eshmon, e Bet-Palete, e Hazar Shual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e Iim, e Ezem, e Eltolade, e Quesil, e Ormá, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Shilim, e Aim, e Rimon, todas as cidades 29 e suas aldeias. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Shaaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e suas aldeias. E Zenã, e Adazá, e Migdal-Gade, e Dilã, e Mispá, e Octeel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, e Bet-Dagom, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e suas aldeias. Libna, e Éter, e Assã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keilá, e Aczibe, e Marechá, 9 cidades e suas aldeias. Ecrom, com suas vilas e suas aldeias. Assim, desde Ecrom e até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod com suas aldeias. Asdod com suas vilas e suas aldeias. Gaza, com suas vilas e suas aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande será o termo. E nas montanhas, Samir, e Jatir, e Socó, e Dana, e Kiriate-Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemô, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e suas aldeias, e Arabe, e Dumá, e Essã, e Janum, e Bet-Tapua, e Afeca, e Untá, e Kiriate-Arba, que é Hebrom, e Zior, 9 cidades e suas aldeias, Maom, e Carmelo, e Zife, e Jutá, e Yezreel, e Ocdeão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tímina, 10 cidades e suas aldeias, e Halu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e suas aldeias, Kiriate-Baal, que é Kiriate-Jearim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibsã, e Cidade do Sal, e En-Gede, 6 cidades e suas aldeias. Quanto aos jebuseus, moradores de Jerusalém, não os puderam os filhos de Judá expulsar. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Leitura de Josué 16. Saiu a sorte dos filhos de José desde o Jordão, na altura de Jericó, até as águas de Jericó, para o oriente, indo para o deserto que sobe de Jericó pela montanha de Betel. E de Betel sai para Luz, e passa ao termo dos Arquitas, a Atarote. E desce para o ocidente, ao termo dos Jafletitas, até o termo de Betoron de baixo, e até Gezer, indo terminar no mar. E os filhos de José, Manassés e Efraim, receberam a sua herança. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. O termo da sua herança para o oriente era Atarote e Adar, até Betoron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Micmetá, para o norte. E volta este termo para o oriente, a Taanate-Siló, e passa por ela para o oriente, a Janoa.
e desce de Jânoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e termina no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas serão para o mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se apartaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Porém, ficaram por servos, pagando tributo. Leitura de Atos 11. Ouviram, porém, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu baixado pelas quatro pontas e chegou até junto de mim. Para o qual, olhando eu, fixei os olhos e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. E ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu segunda vez do céu: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e tornou tudo a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E o Espírito me disse que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos me acompanharam, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira em sua casa o anjo que se apresentou, e lhe disse: Envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, ao princípio. E lembrei-me da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Homens, porém, de Chipre e de Cirene, que entraram em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Esta notícia chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram a Barnabé para que fosse até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que com propósito do coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o levou para Antioquia. E sucedeu que durante todo um ano se reuniram com a igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, determinaram enviar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles realmente fizeram, enviando-o aos anciãos por intermédio de Barnabé e de Saulo. Leitura de Salmo 27.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me sitiasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, clamo a ti, tem misericórdia de mim e responde-me. O meu coração disse de ti, buscai a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és a minha ajuda, não me desampares, nem me desprezes, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolheria. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Eu crera que não veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pontos principais. Josué 15:16. A herança da tribo de Judá é descrita detalhadamente, incluindo seus limites e cidades. Calebe recebe Hebrom e expulsa os Anaquins. Otiniel conquista Debir e recebe Axa, filha de Calebe, como esposa. Axa pede e recebe fontes de água. A tribo de Judá não consegue expulsar os jebuseus de Jerusalém. O capítulo 16 descreve a herança dos filhos de José, Efraim e Manassés. Eles também não expulsam os cananeus de Gezer, que se tornam servos tributários. Atos 11. Pedro justifica perante a igreja em Jerusalém a sua ida à casa de Cornélio. Ele relata sua visão e a descida do Espírito Santo sobre os gentios. A igreja glorifica a Deus, dizendo: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A perseguição após a morte de Estevão espalha os discípulos que chegam a Antioquia e pregam aos gregos. Barnabé é enviado e depois busca Saulo, Paulo, em Tarso. Em Antioquia, os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez. Ágabo profetiza uma fome e a igreja envia socorro aos irmãos na Judéia. Salmo 27. Salmo de confiança e desejo pela presença de Deus. Davi declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele deseja morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a sua formosura. Mesmo que seus pais o desamparassem, o Senhor o acolheria. O salmo termina com a exortação: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a herança de Judá e a ousadia de Axa, a expansão do Evangelho para os gentios e o nascimento do nome cristãos, Atos 11, e a confiança inabalável no Senhor, Salmo 27. Reflita. A ousadia de Axa. Axa pediu ao pai fontes de água, não apenas terra seca. Você tem ousado pedir a Deus as fontes, bênçãos espirituais profundas, e não apenas o básico? Não expulsaram os cananeus. Tanto Judá quanto Efraim deixaram remanescentes cananeus em suas terras. Isso mais tarde se tornaria um problema. Que cananeus, pecados, más influências você tem tolerado em sua vida e que precisam ser expulsos? Deus não faz acepção. A lição que Pedro aprendeu e a igreja aceitou é que o Evangelho é para todos.
Você tem compartilhado a mensagem de Cristo com todos, independentemente de raça, classe ou origem? Cristãos. O nome cristãos, pequenos cristos, foi dado aos discípulos em Antioquia. Esse nome te identifica? As pessoas ao seu redor te reconhecem como seguidor de Cristo? Barnabé, o encoraçador. Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Ele buscou Saulo para ajudá-lo no ministério. Você tem sido um encorajador para outros, especialmente para aqueles que estão começando? Socorro aos irmãos. A igreja em Antioquia enviou socorro aos irmãos necessitados na Judéia. Você tem contribuído para as necessidades dos irmãos em sua comunidade de fé? O Senhor é a minha luz. Salmo 27. Em tempos de escuridão, Deus é a nossa luz. Você tem buscado a Deus como a sua fonte de direção e clareza? Uma coisa pedi. Davi pediu uma coisa: morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Qual é o grande desejo do seu coração? Está centrado em Deus? Contemplar a formosura do Senhor. Você já parou para contemplar a beleza de Deus? Não apenas o que Ele faz, mas quem Ele é? Reserve um tempo hoje para adorá-lo por sua beleza e santidade. Ainda que meus pais me desamparassem. Há pessoas que experimentam rejeição familiar. A promessa é que o Senhor nos acolhe. Se você se sente rejeitado, saiba que Deus o acolhe em sua família. Espera no Senhor. O Salmo termina com uma exortação à esperança e à coragem. Você tem esperado no Senhor em meio às dificuldades? Ele fortalecerá o seu coração. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.